5 maneiras que Deus fala com você. Você já ouviu Deus falando com você? Sabe discernir quando é a voz de Deus? Neste vídeo, vou te mostrar 5 maneiras que Deus falava com o seu povo na antiguidade e ainda fala. E como Deus fala comigo. Mas antes, subscreva-se no nosso canal, ajude-nos a divulgar essa mensagem e se você gostou, dê seu like e compartilhe com os amigos. Muitos dizem que nunca ouviram Deus falar com eles. Eles nunca sabem se é Deus ou a cabeça deles, ou seus sentimentos, falando com eles. Outros já dizem que Deus falou com eles, até demais, quando na verdade foi a vontade da carne ou seu próprio orgulho. Então, como saber se foi mesmo Deus quem falou? A palavra de Deus é a voz de Deus falando com o homem. E entre muitas passagens, Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, ouça o que Deus diz, porque estamos à mercê de várias vozes o dia todo. Até mesmo a voz dos nossos pensamentos. Existe no mundo hoje uma síndrome da mente que se chama a síndrome do pensamento acelerado. São pessoas que não conseguem se desligar dos pensamentos e pensam mais em tudo o que acontece, mas de uma forma não saudável. Se martirizam com seus pensamentos e essas vozes não dão descanso. São mentes hiperpensantes. Você que hoje me escuta aqui pode estar passando por uma situação dessa. A informação é massiva e chega a ser exagerada para a nossa capacidade de absorção e, portanto, faz com que nos sintamos fracassados por não entender de tudo e assim depressivos, tristes e oprimidos de uma certa maneira. Devemos filtrar as informações que recebemos e assim buscar ouvir apenas a voz de Deus, para nos guiar por um caminho plano e tranquilo na terra. Mas então, como ter certeza que essa voz é do Senhor? Vamos aqui analisar 5 maneiras de Deus falar e assim entendermos como Deus fala conosco e como ter certeza que foi mesmo Deus quem falou. A primeira maneira de Deus falar conosco é e sempre será através da palavra dele, a Bíblia. 2 Timóteo 3, de 16 a 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. João 6,46 nos diz, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai dele aprendem. Nada pode estar contra o que a palavra de Deus diz. Existem muitos versículos que confirmam essa verdade, mas a palavra de Deus, queridos, não é um horóscopo que você abre e aponta e pede: vamos ver o que sai para mim hoje. Uma caixinha de surpresas. A palavra de Deus precisa ser lida e meditada, mas contém mesmo muitas promessas para a nossa vida. E é ali que o cristão encontra consolo e direção. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. A segunda maneira que Deus fala conosco é através de uma voz audível. João 12, de 27 a 30, conta a história que Deus estava falando com Jesus numa voz audível, dizendo que estava glorificando a Jesus.
E Jesus estava no meio de uma grande multidão, mas eles não entenderam. Pensaram ser uma trovoada, um barulho. Somente quem é sensível à voz de Deus consegue discernir. Quando meu marido morreu, eu estava na cozinha muito preocupada com ele. Já havia tempos ele tinha saído de casa. E ali mesmo escutei audivelmente a voz do Senhor me dizendo para me preparar para ouvir a notícia do falecimento. E imediatamente a polícia bateu na minha porta para dar a notícia. Foi uma voz com propósito específico, me preparando para aquele momento. Me deu paz, mas não é algo corriqueiro. Não acontece todo dia. São situações extremas, onde você precisa ouvir que Deus está passando pela prova com você, ou te está preparando para algo grande. A terceira maneira que Deus fala conosco é através do Espírito Santo. Ele fala para nós, nos nossos pensamentos, no nosso espírito. Porque em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele habita em nós, e se dermos a liberdade para ele atuar em nós, ele nos guiará, nos conduzirá pelo caminho que devemos seguir. Como diz Isaías 30:21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. O Espírito Santo nos dá a direção e nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a voz dele é suave, e se não formos sensíveis, não vamos prestar atenção e podemos perder o momento. O Espírito Santo é um cavaleiro. Ele não grita, não força a barra, ele te orienta, ele fala ao seu espírito de forma mansa e suave. Esteja atento à sua voz. A quarta maneira de Deus falar conosco é através das pregações. Atos 2, 36 a 37, disse que os apóstolos, depois que Jesus fora crucificado e os apóstolos terem recebido o Espírito Santo, disseram ao povo ali que estava presente que aquele mesmo Jesus que eles haviam crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqueles homens, ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A pregação de Pedro trouxe arrependimento e salvação. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na pregação, a sua fé cresce. Você é motivado e Deus responde os seus questionamentos. Quantas vezes ouvimos uma pregação e pensamos: uau, alguém contou minha vida para o pastor? Porque Deus fala aquilo que precisamos ouvir na pregação. Por isso é importante ouvir a mensagem. Muitos amam o louvor e durante a pregação conversam o tempo todo ou até mesmo dormem. Perdem o momento que Deus pode estar trazendo uma revelação para a sua vida e a resposta que você tanto procura. Quinta maneira é através dos profetas. Em Amós 3,7, essa palavra diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos primeiro aos seus servos, os profetas. Ele usa os servos dele para trazer uma palavra, porém, não devemos depender de palavras de profetas. Muitos tiveram suas vidas destruídas por confiarem toda a sua vida nas palavras de profeta. Outros vão atrás de profetas, e nós sabemos que há muita profetada por aí. Devemos pedir a Deus confirmação. O que é de Deus sempre se cumprirá, e a profecia está sujeita ao profeta. Podemos sim julgar a profecia, mas não o profeta. 1 Coríntios 14, 29 a 32. Quando ouvir um profeta,
Peça a Deus para que o servo de Deus fale aquilo que somente você e Deus sabem. E muitas vezes Deus usa os profetas para confirmar aquilo que Deus já falou ao seu coração. Existem outras maneiras de ouvir a voz de Deus. Coisas sobrenaturais, como Deus falando com Moisés na sarça. Lembra disso? Ou mesmo em sonhos, quando José teve um sonho onde ele via um anjo falando com ele sobre o nascimento de Jesus. Também Deus usa anjos para falarem com seu povo, como quando apareceu anjos a Abraão para falar da destruição de Sodoma e Gomorra. Não é muito comum, mas Deus pode usar. Deus usa algo diferente e inesperado para falar conosco. Ele usou a mula para falar com Balaão, leia 2 Pedro 2,16. Às vezes, uma situação inesperada na sua vida é a maneira que Deus fala com você. E às vezes não percebemos. Mas como saber então que foi Deus quem falou? Em primeiro lugar, ser sensível à voz do Espírito. Deus não fala na confusão, na gritaria. Veja o texto onde Elias estava escondido na caverna e Deus o chamou para falar com ele. Foi através de um cicio calmo e suave. Deus não é de confusão. Tudo que ele falar estará de acordo com a palavra dele. As ordens de Deus também, por mais difíceis que sejam, nos traz paz. A paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Então creia, Deus deseja falar com seus filhos. Seja mais atento às maneiras que Deus fala e ouça a voz do seu Pai e desenvolva um relacionamento de amor com Ele.